Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos do GE Responde. É isso aí, pessoal. Você sabe que muito bem quem é o GE, sou eu, Gustavo Eugênio, e eu vou aqui hoje responder uma pergunta da Lucilene sobre uma aula ligada à juntada de prints em processos. Mas já que nós vamos começar esse vídeo e se você gostou desse conteúdo, eu já peço para você que dê o like nesse vídeo. Peço também que você acione o sino de notificações para que você continue recebendo essas informações ligadas ao direito do trabalho, ligadas ao processo do trabalho. Às vezes, como o vídeo de hoje, vai expandir também para outras áreas, porque esse vídeo de hoje não serve só para a área trabalhista, serve também para a área civil e para a área criminal, que foi da onde que eu tirei esse entendimento do STJ, que provavelmente já está se repercutindo aí para as outras áreas do direito. Hoje, pessoal, como eu disse para vocês, eu vou responder uma pergunta da Lucilene Faria. Algum tempo atrás, eu conversei com vocês aqui sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, lá de 2022, na qual ele indeferia a validade de juntada de print nos processos. Ele dizia que essa juntada era ilícita. Pois é, pessoal, e ela ficou com dúvida porque, segundo ela, teve uma ação contra ela e foi juntado esse print das conversas dela com o credor dela. Ela estava tentando uma negociação e a outra parte juntou esse print. Aí sempre fica aquela pergunta: é válido? É inválido? Como é que a gente vai atuar nesse lado? Primeira coisa, pessoal, é o que eu sempre costumo falar para todo mundo, gente. Nós somos advogados, nós temos que defender os interesses dos nossos clientes. Eu já digo logo para você, quando eu estou defendendo o meu cliente, eu vou defender ele ao máximo e, na medida do possível, vou tentar me abster de qualquer tipo de julgamento parcial, vou tentar me abster de qualquer parcialidade, porque, como eu aprendi estudando direito, é direito das partes produzir as suas provas, é direito da parte ter a sua convicção, ter o seu entendimento, e nós não estamos aqui para dar julgamento de valor, para dizer quem está certo e quem está errado. Essa pelo menos é a minha posição, porque o direito me ensinou que pelo menos existem duas versões do que é certo e do que é errado. Às vezes até mais. E a partir daí que eu vou te dizer, se eu estiver a favor de uma parte, de um cliente que está juntando um print, é óbvio que eu vou propugnar pela validade, pela juntada desse print. Como qualquer prova, eu vou tentar requerer a prova que melhor aprover e melhor aproveitar o meu cliente. Agora, se eu estou pelo lado da outra parte que quer impugnar aquele print, que quer impugnar aquela prova, certamente eu vou impugná-la. Vou buscar entendimento doutrinário, vou buscar jurisprudência nos tribunais, por que não a jurisprudência do STJ, dizendo que seria inválida essa juntada desse documento, desse print. Vou estudar a linha de raciocínio que foi colocada aqui por esse tribunal. E é isso que eu vou conversar aqui com vocês.
Porque, olha só, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem duas decisões divergentes sobre a juntada de print em processo. Se o próprio STJ ele ainda não uniformizou a sua decisão, quer dizer que o judiciário brasileiro ainda não se posicionou totalmente. E não se posicionou totalmente porque provavelmente não é uma questão tão simples assim. Lógico que cada caso é um caso. Nós vamos conversar sobre decisões do STJ, mas essas decisões elas vão repercutir na área civil, com certeza vão repercutir na área trabalhista. Toda hora na área trabalhista tem juntada de print. E não acho absurdo eu, como advogado trabalhista, mencionar uma decisão do STJ, porque na competência da Justiça do Trabalho você não encontra o Superior Tribunal de Justiça. Quem faz às vezes é o TST. Tudo bem, tudo certo, isso eu já sei. E você certamente sabe disso. Mas a partir do momento que o STJ está julgando decisões, dando decisões referentes a esse tipo de prova, provavelmente essas decisões, essa matéria daqui a pouco vai chegar lá no TST. Aí nós vamos perceber qual será o entendimento do TST sobre esse assunto. Além disso, se o STJ já está julgando, em algum momento o Superior Tribunal de Justiça também vai julgar. Pois é, há essa possibilidade, não posso dar certeza, mas há essa possibilidade. Aí, a partir daí, se o STF começar a julgar sobre juntada de print, você não pode nem falar que o STF não tem competência trabalhista. Muito pelo contrário. Que no final das contas, quando termina a competência trabalhista, ainda cabe recurso extraordinário lá para o STF. Então você precisa estar atento, nós precisamos estar atentos. Como eu disse para vocês, já lá no final de 2021 e também em 2022, o STJ já começou a julgar de forma desfavorável pela juntada de print para a produção de prova. Eu até coloquei aqui, foi com base na HC 133.430. Porque o que acontece? Primeiro você precisa saber o seguinte: no artigo 389 do Código de Processo Civil, ele nos dá a possibilidade de juntar qualquer tipo de prova, desde que ela seja obtida de forma lícita e moralmente legítima. A Constituição da República também, lá no artigo 5º, nos autoriza pela busca de provas por meios lícitos. Então, você já tem que conhecer essa regra básica, tanto da Constituição da República como do Código de Processo Civil, para iniciar a análise dessa prova. E aí, tudo bem. Agora, o que aconteceu? Nesse HC 133.430 lá de Pernambuco, na primeira instância foi decretado o seguinte: houve a licitude de tudo isso, houve a licitude dessa juntada, só que quando chegou no STJ, o que o STJ ele falou? Ele acolheu a tese defensiva do agente penal, dizendo o seguinte: houve quebra da cadeia de custódia. A juntada desses prints, a partir da juntada desses prints,
não foi comprovada a existência da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia lá na área penal? Tem que ter uma cronologia da juntada desses documentos e da licitude e da veracidade dessas provas. Quer ver um exemplo do que eu estou falando aqui? Vou passar o meu ponto de vista como advogado. Certamente eu já juntei alguns prints na área trabalhista ou na área civil, e o que eu faço? Eu vou printando as telas, ou as pessoas vão me encaminhando esses prints, para falar a verdade, eles que vão me encaminhando, e o que geralmente eu faço? No final de um print, é uma conversa, é o início de uma conversa. Às vezes realmente cortado, porque com print às vezes corta realmente alguma informação ali. Aí eu junto um print que tem um assunto, tenho no final da tela, tem o iniciozinho de uma conversa. No próximo print que eu vou juntar, é o print do final daquela conversa passada e o início daquela conversa que estava cortado. Aí quando o juiz ou qualquer outra pessoa vai olhar aqueles prints, ele está percebendo que tem uma informação, está cortado uma aqui, logo no próximo print já coloca o final daquela primeira e o início daquela que estava cortada. Até mesmo para a pessoa entender o que está sendo conversado ali. Porque senão nem eu vou entender. Então eu coloco o final de um, o início de outro e até repito, para ter essa sequência lógica e a pessoa conseguir ler aquela informação. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou argumentar algo se eu não estou sendo lógico na minha juntada de provas? E é isso que na parte penal, quando nós conversamos aqui sobre print, o STJ está falando sobre essa cadeia cronológica, da cadeia de custódia. E ele entendeu, nessa decisão da sexta turma, que indeferiu a juntada de print, que foi violada a cadeia de custódia de produção de provas. E tem tido esses entendimentos com base na quebra da cadeia de custódia. Por outro lado, agora em 2023, até acho que final de 2022 já teve decisões contrárias. A quinta turma do STJ já tomou uma decisão contrária em outro HC, o HC 752-444, lá de Santa Catarina. E por que o STJ nesse HC, ele concedeu a juntada de prints nesse processo? O que ele falou? Olha, não estou localizando aqui, com base nessa juntada de print, nenhuma ilicitude, ou seja, estou declarando aqui a ausência de ilicitude na produção de provas, e com base naquele exemplo que eu dei para vocês sobre a juntada das conversas, o que o STJ falou? Eu estou percebendo aqui uma sequência lógica das conversas, que foi isso que eu disse para vocês anteriormente. No final da outra tela tem o início de uma conversa, na próxima tela você já coloca o início dessa conversa e até o final da outra. E a pessoa vai, e o julgador está percebendo ali naquela juntada de prints a sequência lógica da conversa. Logo, não há que se falar que nessa conversa houve alguma fraude, porque lá na sexta turma, quando ele indeferiu, ele invalidou a juntada de print, o que eles falavam lá? Olha só,
no WhatsApp existe a possibilidade de apagar mensagens. Foi uma das teses que a sexta turma se embasou para invalidar a juntada de print. Ele entende que o WhatsApp web, não dá totalmente a credibilidade, com base, principalmente o WhatsApp web, com base no QR Code. A empresa de WhatsApp, ele não armazena informações, até com base no WhatsApp web, no QR Code, é de responsabilidade do usuário. A empresa que comanda o WhatsApp não se responsabiliza sobre isso, inclusive ela não armazena, ela não guarda informações. E existe essa possibilidade de apagar. Então foi por isso que se baseou a sexta turma nesse sentido. Por outro lado, quando a quinta turma verificou essa sequência cronológica da conversa, ele verificou, além de não ter nada ilícito, dá para ver claramente a sequência cronológica da conversa. Então, por esse lado, a quinta turma, em decisão mais recente, validou a juntada de print no processo. Então, a primeira informação que você precisa saber é o seguinte: tem decisões para os dois lados. E outra coisa, até tirando aqui a dúvida da Lucilene, que ela me perguntou. Primeiro, já digo para ela que, a princípio, vai ter decisões dos dois lados. E por outro, uma outra informação que precisa ficar clara para todos é que essas decisões do STJ, estamos falando de print, mas nós poderíamos estar falando de qualquer espécie de produção de provas. Elas sempre terão que respeitar, primeiro, o princípio da boa-fé, previsto no artigo 422 do Código Civil. Qualquer ato jurídico dentro de um processo, ou qualquer ato fora de um processo, qualquer tipo de conversa, de negócio, qualquer tipo de negócio jurídico, ele deverá sempre estar revestido de boa-fé. Aí agora, além da boa-fé prevista no Código Civil, tem o princípio da cooperação previsto lá no início do CPC, do Código de Processo Civil. Então, nós como cidadãos, como advogados e como partes, sempre temos que ter o raciocínio da boa-fé. Se você falar alguma coisa via WhatsApp ou via e-mail, a parte não pode apagar, não é aconselhável, a parte não pode falar que fez uma coisa e na prática ela fez outra. Não adianta você falar para outra parte que eu fiz isso, mas na realidade você não fez. Você está faltando com a boa-fé. E na hora do julgamento, o juiz ele avalia isso. Eu estou cansado de ver, muitas vezes, eu me utilizo muito do artigo 422, que fala do princípio da boa-fé. Se eu perceber que a parte está agindo de má-fé, eu vou levantar essa questão e vou tentar ver se, às vezes, existe até a possibilidade de um processo, seja na área civil ou na área trabalhista, o juiz condenar a parte em litigância de má-fé. Existe essa possibilidade. Então, nós temos que ter extremo cuidado na hora de juntar um print, na hora de mandar mensagens. Por quê? Seja porque a gente pode mandar uma mensagem e depois se arrepender. Aí se você apagar a mensagem, se a parte apaga aquela mensagem e a outra parte comprova que foi apagada a mensagem, pode ser que seja violado ali o princípio da boa-fé
e essa parte seja condenada em litigância de má-fé, numa multa de litigância de má-fé. Você pode também ser condenado por litigância de má-fé porque você falou uma coisa e no print a outra parte consegue provar que você falou outra. Já pensou? Você, na sua defesa, você faz uma alegação e a parte no print junta uma informação que está sendo contrária ao que você falou? Então nós temos que estar atentos sempre à boa fé e perceber que até o STJ se posicionar de forma definitiva, tem decisão que permite o print e tem decisão que não permite o print. Então, a princípio, é o que eu digo para todo mundo, ó. Se você tiver a favor do print, junta o print. Se você tiver contra o print, impugna o print e procura jurisprudência sempre a seu favor. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Gostaria de agradecer a Luciene Faria por estar no nosso canal. É sempre um prazer ajudar os meus inscritos. Quero agradecer também a todos vocês inscritos no meu canal, que estão aqui nos acompanhando. Caso você não seja inscrito, se inscreva nesse vídeo, nesse canal, para continuar recebendo esse conteúdo. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que vocês estão tendo. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.